Olá, boa noite, bruxa Daniele. Hoje a nossa aula vai se iniciar. Eu vou falar sobre os panteões. Não vou falar hoje tudo sobre os panteões hoje, porque senão fica um vídeo muito longo e cansativo para vocês. Gente, houve um equívoco na postagem. Lá tá no YouTube, tá aula 11. E não é, gente, foi só um erro de digitação. Hoje vai ser a aula 11 e a que foi postada é a aula 10, tá bom? Foi só um deslize nosso aqui e foi digitado errado, tá certo? Então, hoje é a aula 11 e a que foi postada é a aula 10. Vamos falar hoje sobre os panteões, né? Qual o significado da palavra panteão? Né? O que significa a palavra panteão? Panteão é muito, nós bruxas usamos muitos panteões. A força e a energia deles. Sem panteão, a nossa vida não dá muito certo, né? Então, qual o significado da palavra panteão? No dicionário, encontramos as seguintes explicações para o significado panteão. Templo arredondado que na Grécia e na Roma antiga era dedicado a todos os deuses. Então, o panteão era dedicado a todos os deuses, né? Também é dito que é um conjunto de divindade de uma religião politeísta, deuses. Então, cada panteão representa um deus. Porque para nós tem o deus Sol, a deus Lua, né? A Terra. Então, se enquadra nisso também. Ou também que é um monumento arquitetônico destinado a perpetuar a memória de homens famosos, heróis racionais, artistas, estadistas, etc. E que, em geral, contém seus restos mortais. Mas panteão não é somente tudo isso, vai um pouco mais além. O seu significado e sua importância, que etimologicamente deriva de pan, todo, theos, Deus, significa literalmente o templo que é dedicado a todos os deuses. Mais tarde, com o monoteísmo, os panteões foram reformulados a servir de última morada àqueles que, através de seus feitos, engrandecem a sua pátria, como, por exemplo, os intelectuais, artistas e estadistas. Então, gente, eu vou já continuo a leitura aqui. Eu estou lendo uma prévia que foi montada, né, porque é extenso o estudo sobre panteões, sabe? Em observação, a Grécia Antiga, o panteão nasce em uma cerca de tradição monoteísta que procura conjugar variados cultos, sendo através da centralização de práticas rituais em um só tipo de sacerdote, de templo e festividades, ou sendo através de sincretismo que funde numa divindade designada, qualificativo e panteios. Os atributos até então dispersos, a história conta que o primeiro templo conhecido a formar-se sobre este ponto de vista localizava-se em Pérgamo. O Panteão de Roma é, portanto, o mais conhecido dentre vários. Analisando o sentido mais direto e simplificado, significa o conjunto de deuses de uma mitologia. Sendo assim, é existente um panteão egípcio, um panteão grego e um panteão nórdico, e assim por diante. Os deuses. Aqui começa a falar sobre os panteões. Os deuses. Os reinos, os deuses, não são edificações teológicas dos reinos, mas sim poderosos seres com essência concreta, que interlutam com o mundo dos simples mortais que, em pontos delicados, podem inclusive descer a Toril para atuar diretamente, sob forma de avatares ou com seu próprio formato divino. São abundantes e os desacordos entre os deuses. É normal isso. E alguns morrem em combates egípcios ou armadilhas ardilosas. Cada divindade de Toril possui uma característica. Um deus pode ter várias dessas características divinas, e não se pode ter igual ou semelhante dentro de um mesmo panteão. Cada deus tem seu nome, símbolo, título e igreja e adota uma hierarquia determinada pela sua qualidade de poder.
podem ser definidos em deuses supremos ou superpoderes, grande divindade ou grande poder, né? Divindades intermediárias, divindades menores e, por fim, mortas. As divindades estão incorporadas em panteões. Nomes das deidades. Aqui a gente já vai se aprofundar no assunto. De panteão para panteão, existe a variação dos nomes dos deuses, de acordo com a cultura de uma povoação ou nação. Por exemplo, para os egípcios, Isis seria a personificação da grande mãe da deusa, enquanto que os celtas, ela seria Serriden. A mesma coisa acontece com o nome dos deuses. Por exemplo, Hermes é o deus mensageiro dos gregos, enquanto que Mercúrio responderia pela mesma lógica. Para os romanos, Hélio seria o deus sol dos gregos. Já para os celtas, ele seria chamado de Lug. O bruxo, sendo o masculino ou feminino, é muito particular na sua crença. Ele pode, por exemplo, se achar mais conectado com o panteão de tradição egípcia e cultuar Ísis, Bastet, Hathor, Osíris e etc. Ou se identificar mais com a história de greco-romana e reverenciar os deuses desse panteão. A finalidade e simpatia por divindades de vários panteões é um tanto quanto particular. O dono da decisão é você. Qual panteão se adequa mais com a tua personalidade? Aí tem todo o ritual de consagração daquela imagem, etc. Vou falar um pouco dos deuses e das deusas do panteão celta. Vamos falar sobre... Hoje eu vou falar até o Bel. Aí vou encerrar a aula para não ficar muito cansativo o vídeo para vocês. Procurem, quando eu for falar agora dos principais deuses e deusas de panteões celtas, vão pausando o vídeo e vão escrevendo, anotando, sabe? No caderno, no grimório de vocês, façam um caderninho de rabisco, de estudo, enfim, né? Vamos começar por Angus MacOg, o deus da juventude, do amor e da beleza na Irlanda Antiga, um dos Tuatha de Danann. Angus era dono de uma harpa dourada e produzia música irresistível. Doçura, amabilidade, os seus beijos transformavam-se em pássaros e transportavam mensagens de amor. Então esse panteões do Angus já é mais voltado para amor, para sedução, né? Anu, Anan, Dana ou Danan, a deusa mãe da abundância, sendo ela a maior de todas as deusas do panteão irlandês. Aspecto virginal da deusa tripla, representa a virgem. Formada por Bat e Masha, guardiã do gado e também da saúde, a deusa da fertilidade, prosperidade e conforto. Então, tanto pode se pedir negócio, prosperidade, como fertilidade para ela. Gravidez, cuidado de gravidez. Arawan, o deus regente do inferno. Adoro. Awan, o submundo da tradição galesa. Representa a vingança, o terror, a guerra. Aqui já é mais para quem gosta de magia mais forte, né? Para quem gosta dessa conexão com o submundo. Eu gosto. Ariadne. Seu nome significa roda da prata ou grande mãe frutuosa. Ariadne é a face da mãe da deusa tríplice para os povos de Gales. Honrada em especial na lua cheia. Ela é a guardiã da roda de prata, símbolo do tempo e também do karma, senhora da reencarnação. Quem gosta de pedir proteção, acredita em vida após a morte, que tem, né? Porque a gente não morre, o que morre é a carne da gente, né? Bate. Seu nome que tem a pronúncia de Baide foi traduzido como um corvo de batalha ou gralha escaldada, que representaria o caldeirão da vida, conhecida
em Gales como Caut Bodva, Bat, deusa da guerra. É esposa de Net, também deus da guerra. Irmã de Masha, a Morrigu, e de Anu, aspecto maternal da deusa tripla irlandesa, associada ao caldeirão, aos corvos e às gralhas. Bat rege a vida, a sabedoria, inspiração e iluminação. É para você pedir caminho, proteção, né? Tudo isso vocês vão receber em PDF também, né? Para vocês não se perderem e continuar os estudos, né? Bamba, deusa irlandesa, que juntamente com Fotia e Iriu usava a magia para repelir invasores. É aquela que protege, bane, não deixa espíritos trevosos se aproximar. É boa até para pedir proteção quando vocês forem manipular a magia. Agora, falando do último de hoje, né, dos principais celtas, dos principais deuses panteões do celta, vamos falar de Bel, ou Belenos, ou Belenos, ou Beliward. Seu nome significa brilhante, sendo o deus do sol e do fogo dos irlandeses. Belenos dá seu nome ao festival de Beltane, ou Beltaim, festa de purificação, fertilidades, comemorada em 1º de maio no hemisfério norte. Belenos era ainda ligado à ciência, cura, fontes térmicas, fogo, sucesso, prosperidade, colheita e vegetação. Também é um deus panteão que você pode pedir prosperidade, ofertar coisas, grãos, frutas, eles gostam disso. Então, por hoje é só isso, porque se eu for ler tudo, os estudos que eu tenho sobre os panteões, é um estudo longo e vocês vão precisar aprender sobre isso. Então, tenham calma, tenham paciência, vão pausando o vídeo e vão anotando os nomes dos panteões, vão anotando as informações que eu passei, que tudo isso eu irei perguntar no grupo e servirá como ponto para vocês pegarem o certificado. Espero que tenham gostado, que todos tenham um bom restante de feriado. Blessed be.